tem algumas coisas que eu anotei que é assim, interessante comentar, é que a artilharia rebocada, ela já há um tempo, ela se promove ultrapassada, né? Ela tem um tempo, né? Ela precisa de um tempo para se posicionar e depois você para ajustar. Por mais que você hoje use computadores específicos e tal, ela tem essa dificuldade. Com relação ao autopropulsado, e aí a gente ainda não viu a estreia do César, que eu estou muito, muito curioso de ver, né? Essa destruição, eu não tenho essa informação se foi em larga escala, né? Mas a partir do que o Rodolfo falou, a gente tem que entender que esses Lancets estão fazendo um estrago muito grande. Isso aí é realmente importante. Por quê? Por que eu estou falando isso? Uma coisa é você pegar esses blindados que estão próximos à linha de frente, até por causa do próprio alcance do Lancet, né? E quando você está mais à retaguarda, você precisa de mísseis, e aí o ideal é o que, por exemplo, que o Ocidente faz, né? A gente ataca com helicóptero, né? A gente designa o alvo, né? Ou então usa drones de maior alcance, né? E isso é interessante. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu chamo a atenção são os ataques, são os mísseis de mais longo alcance que a Ucrânia tem recebido. Esses mísseis têm sido usados com bastante parcimônia, isso é que é interessante. Eles têm, em vez de atingir, isso é a minha opinião, né? Em vez de atingir as unidades de frente, centros de comando, porque provavelmente os russos estão conseguindo camuflar bem esses pontos, né? E eles estão preferindo atacar a infraestrutura. Por outro lado, às vezes eu venho a considerar a possibilidade que isso seja mais para efeitos de operações psicológicas, que o efeito prático é muito pouco, né? Atacar o prédio do Ministério da Indústria em Moscou é mais uma medida de propaganda do que efetivamente vai ter algum significado na guerra. Mostra apenas que Moscou é atacável, né? E isso é uma coisa, né? A outra coisa é o uso do tipo do míssil. Eles estão usando os mísseis a partir de aviões. E aí eu chamo a atenção de novo. A Força Aérea Russa está deixando isso acontecer, né? Devido à superioridade que eles detêm, né, uma aeronave no ar que não é abatida mostra um certo fracasso, mostra uma certa leniência, tolerância com um avião inimigo no ar. E uma força aérea que se preza, ela não pode deixar, ela detendo a superioridade, ela tem que fazer o máximo para varrer o inimigo dos ares, né? E tem os meios para isso é estranho, né? Como é que eles estão conseguindo fazer isso? Os ucranianos estão fazendo. E os ucranianos na guerra no mar têm sido muito efetivos, né? Esses jet ski que eles transformaram em drones de superfície, né, que estão fazendo, né, uso conjugado com enxame de drones, né, aéreos, e os drones de superfície têm feito alguns estragos na ponte do Estreito de Kerch, em outras tentando atacar as unidades navais russas. E neste aspecto da guerra no mar, isso aí também me chama um pouco a fragilidade da Marinha Russa. Por quê? Porque ela minou os portos. Então você mina os portos. Minar é extremamente fácil. Submarino lança pouca mina, né? Mas submarino faz isso, corveta, fragata, né, helicóptero. Você tem vários meios, você pode minar. E você tem visto navios passarem, né? O navio só passa por onde ele tem a designação que o campo de minas, normalmente você não bloqueia completamente o porto, você deixa brechas, né, dentro do possível, né, apesar do movimento do mar, das minas, tem uma série de condições, como é que esses navios passaram ou os russos deixaram passar, né, e isso é uma coisa que ainda temos que esclarecer. E os portos que têm sido bombardeados pelos russos, os portos do Danúbio, né, e ali em Odessa, eles têm focado, os russos têm focado nos depósitos de armamento. Okay? Isso nos leva a uma consideração que nós não estamos... isso que eu às vezes eu já falei ontem, eu vou repetir hoje.
pessoal fica falando de ataque anfíbio desse, é mais fácil atravessar de novo o Dnepr. Né? Você tem as ilhas, você pode, ali, elas são batidas por fogos, né? Aquilo ali é uma verdadeira terra de ninguém, mas você pode atacar. O ataque contra a exposição de curso d'água, né, para ser exitoso, ele tem algumas fases, né, que não vou falar, porque senão vai demorar para caramba explicar as fases de um ataque de transposição de curso d'água por força blindada, né, você vai jogar uma infantaria, mas os russos têm poucos meios para fazê-la a partir do mar, porque aí seria um ataque de unidades aeromóveis a partir do mar e a partir de terra, e aí você teria que ter uma superioridade aérea brutal e você eliminar completamente a possibilidade dos sistemas antimísseis e antiaéreos ucranianos estarem efetivos para você chegar lá. Né? Mas é efetivo essa preocupação, porque é a partir dali que estão vindo os ataques para a Crimeia e para o sul. Lá no norte, né, vamos de novo à questão dos mísseis. Os ucranianos têm, lá em cima, em Sani, né, eles estão concentrando forças, né, mais por diversão, na minha opinião, do que efetivamente fazer um ataque à Rússia, porque ali tem um distrito militar ali com unidades poderosas. E mais embaixo você tem o Belgorod, que é um centro logístico de unidades, inclusive centro de treinamento. E eles posicionarem as tropas ao sul é aquele negócio, por causa de Belarus, quando que na verdade aquilo ali é uma cobertura para eles poderem fazer infiltração e lançarem drones, porque os drones que eles estão lançando têm 100 km de autonomia e usam GPS. Como a gente percebe, né, que, segundo as fontes russas, eles lançam enxames de drones e apenas 2 ou 3 atingem os seus alvos, ou atingem alvos, ou atingem alguma coisa em Moscou, ou nas outras cidades, é porque a guerra eletrônica russa está funcionando e os sistemas de defesa antiaérea estão funcionando. Esse ponto me chama a atenção, né? O que eles efetivamente querem fazer? Nenhuma ofensiva dura 4 meses. Né? Não existe essa história de 4 meses de ofensiva. Você faz uma operação, vai buscando ali os pontos e depois você faz o ataque, lança o ataque. Fazer um ataque em 4 meses, você só está se desgastando. Eu vejo a essa altura, né, uma probabilidade muito remota de um ataque realmente efetivo. Né? O Rodolfo mostrou os mapas, mostra onde tem maiores possibilidades. Cada vez mais que você força vários pontos da linha de defesa, isso fica cada vez mais complicado. Não é que ele não aconteça, ter sucesso. Na minha opinião, eu não sei o que os russos estão pensando, mas a proposta da estratégia de atrito, né, da guerra de atrito, e dessa estratégia de desgaste, é justamente você forçar a criar situações onde o inimigo ataque, você promova uma destruição dos seus meios, né, tanto de pessoal quanto de material, para que você, no momento seguinte, você consiga fazer um ataque realmente efetivo. E aí, né, tem a questão dos efetivos, etc. E ao lado do efetivo, tem uma questão que eu quero chamar a atenção agora, que até o momento nós estamos falando, que é a Rasputsia. Tá? É a Rasputsia. Teoricamente, a Rasputsia é braba só, começa a ficar difícil de movimentação a partir de novembro. Mas esse ano está quente. Esse ano está quente. Pode ser, eu ainda não consegui ter informações, de repente o Rodolfo consegue, da previsão de tempo, né, para saber o que eles estão prevendo aí mais para frente. Pode ser que chegue alguma coisa ainda em outubro, mas os russos têm pouco tempo para decidir. Né? Essas tropas que estão em treinamento, por que eu estou falando isso? Se eles têm tropa em treinamento, os ucranianos e eles são experts nesse tipo de combate nesse terreno. Eles sabem que vai parar um mês, né, de 4 a 6 semanas, dependendo do nível da Rasputsia. Se o inverno vier mais cedo, ela pode congelar o terreno e permitir ataque. Os russos, ano passado, conseguiram, vamos dizer assim, neutralizar muitas das iniciativas ucranianas no inverno.
um período mais duro, eles conseguiram neutralizar, e lembro que foi o período de ataque lá em Bakhmut, que o grupo Wagner tomou a frente, né, foi lançado contra a cidade, e onde teve um grande êxito naquela fase da campanha. Então, isso é importante, né? Você tem o fator tempo, a partir de agora, a ser considerado. A Rasputsia, né, o que ela vai nos dar, né? O que ela vai nos entregar nos próximos meses. Ou seja, nós temos em agosto, temos agosto, setembro e um pedaço de outubro, talvez aí 2 meses e meio, talvez 3, né? 2 meses mais 3 semanas, quem sabe, a gente não sabe direito, para ver o que vai se resolver. Eu acredito que a guerra agora entra num momento decisivo para a Ucrânia. A Ucrânia tem que mostrar serviço. As suas reservas estão pouco. Parece que os Abrams vão chegar, né? Eu acredito que eles chegando seria, vamos dizer assim, o último esforço ucraniano de uma ofensiva, que será o blindado, mesmo que seja o M1, né, o blindado mais moderno no campo de batalha, né? O T-90 pode ser que os russos façam modificações, sabendo que os M1 vão entrar em batalha, que o T-90 seja, né, preparado para fazer a linha de frente, né, faça o combate com esse blindado tão poderoso. Por quê? Porque o Leopard 2A6 tem sido neutralizado com uma certa facilidade. É esse momento que eu vejo. Esses 2 meses, período agora, que nós entramos em agosto, o que vai definir essa ação ofensiva. O que eu já não chamo nem de ataque, essa ofensiva, né, que a Ucrânia está querendo fazer, e está se desgastando, porque eu nunca vi um ataque durar 3, 4 meses e dar certo. Normalmente isso não dá certo. A história, ao longo da história, né, tem se mostrado fracasso. Tá? Vamos deixar por aqui. Eu já falei pra caramba sobre guerra hoje.